Capa dura. Busque a resposta, a palavra certa. Quem lê se descobre e se liberta. A revolução não se fará com armas e cancelas, mas sim com flores e bibliotecas. E mesmo com tantos Wi-Fis e motocicletas, é na palavra que estarás o que reverberas, e que não se carrega nas energias elétricas, mas que estarás nas estantes e mochilas das mentes libertas. É dos livros que brotam histórias quimeras, e por mais linhas e versos, navegando imersos nas nuvens da web, haverá o que sempre concebe e que na ciência se enobrece. Seja um livro, meu GPS, que sejam eternos e de resistência, que soem por toda a frequência, de capa dura quanto durar, e que depois se desfaçam e se esvaiam no ar. E numa troca sublime entre o vento e o papel, se esvoam e se espalham no céu, e passeiam no meio de nós, entre os arranha-céus. No princípio era o verbo, era livro, era livre, era de capa dura. Macaeba, da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Brás Cubas, de Machado de Assis, Teresa Batista, Cansada de Guerra e os Capitães de Areia, de Jorge Amado, A Cachorrinha Baleia e Toda a Família de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, os poemas de Drummond, Cecília Meirelles, Cora Coralina, tantos personagens, histórias e poemas imortalizados em nossa literatura, no Brasil e fora dele. A literatura estrangeira, como 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, derrubam os muros da nacionalidade e incluem o leitor em um universo único, de emoção e sentimento humano. A sociologia, a antropologia, evolução das espécies, ecologia, globalização, genética, psicologia, filosofia. Todo esse conteúdo podemos encontrar em literaturas trazidas por autores de diversos lugares do mundo, que dedicam ou dedicaram a vida para compartilhar com a humanidade esses conhecimentos. Nos livros encontramos também os especialistas em conversar com as crianças, através de suas histórias cheias de humor, cor e ensinamentos. Também os especialistas em conversar com aqueles leitores que não são crianças e nem adultos, que vivem em um mundo muito particular, mas que a literatura consegue alcançar. Contudo, a literatura traz possibilidades e experiências entre conhecimento e sentimento que podem ser acessados através de uma boa leitura. Que o livro esteja presente na mão da criança, jovem e adulto, independente da faixa etária. E assim, todos possam ser tocados por personagens, histórias, enfim. Que a renovação aconteça a partir das experiências proporcionadas através da leitura. Bem-vindos à nossa Biblioteca de Troca. Olá, eu sou a Leslie, direto do Estúdio 446, para apresentar para vocês a nossa Biblioteca de Troca. O 446 é um estabelecimento que o ano passado, ano de 2020, foi reconhecido como espaço cultural aqui na cidade de Peruíbe pela Lei Aldir Blanc. E nós, da comunidade 446, conquistamos um recurso através do edital prêmio também da Lei Aldir Blanc para a realização desse projeto. E eu vou falar um pouquinho sobre a construção e a realização desse projeto, que na verdade ele só vai ser possível a partir do momento que a gente puder trocar livros, né? Bom, a partir dessa ideia de construir essa biblioteca de troca, nós pensamos numa lista de livros que deveria constar nessa biblioteca. Então, uma lista de títulos de livros, e pensamos que a biblioteca deveria contemplar leitores independente da faixa etária. Então, pensamos em títulos clássicos da literatura nacional e estrangeira, pensamos em livros que trazem um pouco desse conteúdo relevante para a nossa sociedade, que é essa desigualdade de classe, gênero e raça.
Pensamos também, né, por exemplo, uma sugestão da nossa psicóloga, da nossa amiga psicóloga, um título como Emocionário, que é um livro infantil e que já traz esse cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional. Então a gente fez uma lista de livros para aquisição e livros também possíveis de troca. Os livros que nós temos aqui hoje são livros adquiridos através da compra e também livros que a gente recebeu de doação a partir do momento que a gente começou a fazer esse movimento, né? Então, como funciona? Essa lista ela é definida por alguns integrantes da comunidade que são considerados os curadores da biblioteca de troca. Eles que serão os responsáveis por selecionar esses títulos, atualizar essa lista, porque a ideia também é a gente adquirir mais recursos para ampliar essa biblioteca, para que a gente esteja sempre ampliando essa biblioteca. Então, como funciona? A pessoa que tem um livro, né, que esse livro ele esteja ali na nossa lista de títulos possíveis de troca e que contemple, né, respeitando a categoria infantil ou infanto-juvenil ou adulto, esse livro a gente faz a troca, sendo que o livro que é trazido pela pessoa, ele vai fazer parte da nossa biblioteca de troca e o livro que ela escolhe, respeitando a categoria, né, infantil, infanto-juvenil ou adulto, passa a ser dela. De forma que assim a gente mantém a nossa quantidade de livros e também mantém a nossa qualidade literária, né? E a pessoa, a partir de um livro, que seja um livro, um título que esteja na nossa lista de livros possíveis de troca, ela tem acesso a toda a nossa biblioteca, sendo que toda vez que ela troca, o livro dela passa a ser nosso e o nosso passa a ser dela, né? Eu vou apresentar aqui alguns títulos, por exemplo, da nossa literatura infantil e infanto-juvenil, José Saramago, A Maior Flor do Mundo, que é um livro belíssimo, O Estribo de Prata, de Graciliano Ramos, Noções de Coisa, de Darcy Ribeiro, Emicida, Amoras, Meu Crespo é de Rainha, Caderno Sem Rimas de Maria, de Lázaro Ramos, Poemas que Escolhi para Crianças, de Ruth Rocha, Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, Clarice Lispector, A Vida Íntima de Laura, 17 é Tove, de Tatiana Belinque, que é uma escritora bem conceituada aí na literatura infantil, Lígia Bujunga, também outra escritora para essa categoria infanto-juvenil. Nós temos aqui também, né, livros para adultos, Becos de Memória, de Conceição Evaristo, Lugar de Fala, A Menina que Roubava Livro, Olhos d'Água, também de Conceição Evaristo, Admirável Mundo Novo, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, Poesia Completa de Álvaro Campos, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Que mais? Nós temos aqui Pablo Neruda, Mário Quintana, João Guimarães Rosa, Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles, outro livro da Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde, Ciranda de Pedra, Poema de Manuel Bandeira, Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Enfim, estou rodeada aqui de livros que fazem parte da nossa biblioteca de troca. Hoje também, nessa proposta aqui de apresentação da biblioteca de troca, a gente traz um leitor de Itanhaém, o Everton Iquil, que ele vai compartilhar um pouquinho sobre essa experiência literária. O livro dele chama O Tesouro de Algarve e é um livro que já também faz parte da nossa biblioteca de troca, né? Nós temos alguns convidados que vão compartilhar com a gente um poema autoral ou não. Nós temos convidados que vão compartilhar trechos de livros, com essa intenção de trazer um pouquinho de sabores de leitura, de trazer um pouquinho dessa atmosfera da nossa biblioteca de troca
e que estamos aí aguardando o momento que a gente vai poder fazer efetivamente a troca dos livros, que é o que a gente deseja. Olá, meu nome é Everton Wilkio, eu sou escritor de Itanhaém e para mim é uma grande honra participar do projeto cultural do Espaço 446 com o meu livro O Tesouro de Algarve, que é um dos muitos títulos que estarão disponíveis na biblioteca de troca do projeto cultural. Então eu estou aqui para falar um pouco sobre minha trajetória literária e sobre minha obra em si. Eu sou professor de Geografia e Geógrafo formado pela Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais. Atuo há 10 anos como professor da rede pública de ensino, sendo 1 ano na rede estadual de São Paulo e todos os demais na rede municipal aqui de Itanhaém, onde eu moro com minha esposa e minha filha de 3 anos. Assim como acontece com a grande maioria dos leitores, minha iniciação no mundo dos livros foi ainda na infância, com a saudosíssima coleção Vagalume da editora Ática, que trazia títulos como O Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos 5 Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro, Bem-vindos ao Rio, do também saudosíssimo Marcos Rey. Foram livros que marcaram a minha infância e que me introduziram aí no mundo da literatura. A partir desses livros eu também migrei para outros autores e outros estilos, como também excelente Pedro Bandeira, até chegar em autores complexos como Júlio Verne, por exemplo. Mas também, como acontece com grande parte dos adolescentes, durante a minha adolescência eu me distanciei dos livros. Mas eu retomei o hábito da leitura quando ingressei na universidade, com a pesada carga de leitura do curso de Geografia, um curso de Ciências Humanas que exige muita leitura, e também com muitas leituras de ficção para relaxar também um pouco, com um momento de lazer diante de uma carga de leitura bastante pesada e do curso de Geografia. Então, desde então, eu não me separei mais dos livros. Foi durante todo o período de graduação e depois, já nesses 10 anos de atuação profissional, mergulhada em meio a livros didáticos e também livros acadêmicos, não só para a produção das nossas aulas no dia a dia, como também dos inúmeros cursos que a carreira docente nos exige para um trabalho de maior excelência. E depois de mais de uma década mergulhado em meio aos livros e trabalhando com o público adolescente nas minhas aulas, pensei, diante também do incentivo da minha esposa, por que não escrever um livro para esse público específico? E a partir daí começou a surgir aí o projeto do Tesouro de Algarve, que veio dessa minha ideia de construir algo para esse público com o qual eu sempre trabalhei no meu dia a dia. Então, a primeira ideia, com certeza, não poderia deixar de ser de escrever uma história ambientada aqui em Itanhaém, por ser não apenas algo que os meus alunos iriam se identificar, por se tratar dos espaços de vivência no qual eles estão acostumados, dos lugares com o qual eles têm ligação afetiva, como também porque Itanhaém ela é uma cidade fascinante do ponto de vista histórico e geográfico. Do ponto de vista histórico, por razões óbvias, por se tratar da segunda cidade mais antiga do Brasil e ter a sua história estreitamente ligada com a história do país, como do ponto de vista geográfico, por causa das belezas naturais, das belas paisagens, são praias, costões rochosos, nacos de Mata Atlântica ainda preservados, o que faz da cidade ser conhecida por muitos como a Amazônia Paulista. Temos ainda o rio, o próprio encontro do mar com o rio. Então são espaços muito interessantes, além de toda essa dicotomia que é presente na paisagem do município, a dicotomia do urbano e do natural
e do antigo e do novo convivendo pelos espaços geográficos da cidade. Então são elementos tão presentes assim, da geografia urbana e de outros ramos também da geografia, que costumeiramente trabalhamos em sala de aula e que dão um verdadeiro assim, mar de assuntos para se escrever um livro. Então a minha proposta do Tesouro de Algarve foi unir uma ambientação, para mim, excelente, que é a cidade de Itaém, por todas as razões, com um gênero literário que é extremamente popular, que é justamente a caça ao tesouro. Né? A caça ao tesouro ela se tornou um gênero literário. Há décadas ela vem fascinando leitores, não só crianças e adolescentes, como também adultos. Eu particularmente gosto muito desse gênero, e por Itaém ser tão propícia para esse gênero, por sua paisagem e também pela sua história, o que eu fiz foi nada mais unir essas duas questões, né? O cenário com o estilo literário, e a partir daí surgiu o Tesouro de Algarve, que é um livro de aventura e mistério voltado para o público infanto-juvenil, né? Cujo os protagonistas são 6 adolescentes na faixa dos 14 anos de idade, são 4 garotos e 2 garotas, que se lançam em uma caça ao tesouro dos tempos modernos pelas ruas de Itaém, e onde a geografia, a história, as artes e a cultura da cidade e da região estão entrelaçadas aí no enredo do livro. Na história, o pai do personagem principal, ele é coordenador do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, e que por uma questão de logística foi obrigado a levar os itens da exposição ao qual ele havia sido coordenador no Instituto para sua casa em Itaém. A exposição essa que se referia ao período em que a família real portuguesa residiu aqui no Brasil. E então, num belo dia das férias, os garotos resolvem fuxicar lá no porão da casa do personagem principal. E aí, em meio aos itens da exposição, eles encontram um pedaço de um antigo mapa pirata, pertencente aos saqueadores do Algarve, né? Um grupo pirata fictício, né, que agia na rota entre Brasil e Portugal no período colonial, né? E com esse mapa em mãos, aí eles resolvem descobrir, né, ir atrás de descobrir se realmente existe algo de verdadeiro por trás dessa história, ou se tudo não passa de uma lenda local. O pedaço do mapa, no seu verso, ele traz um enigma que sugere indicar a indicação das outras partes do mapa. Então, a partir daí, eles se lançam numa aventura repleta de mistérios e perigos, onde eles precisam desvendar antigos enigmas, a fim de encontrar cada uma das partes do velho mapa pirata, que, reza a lenda, vai dar a indicação do tesouro roubado da família real portuguesa, ainda do período do Brasil colônia, né? Então, em meio a toda essa caça ao tesouro, essa descoberta de enigmas, os garotos eles se encontram com tópicos da geografia, da história, das artes, da cultura, da cidade, da nossa região, né? Também entrelaçados com aspectos macros da história e da geografia do Brasil. Visitam lugares fascinantes, exploram lugares intrigantes, e em meio a toda essa caçada eles ainda precisam fugir de um misterioso homem que os persegue e parece estar disposto a tudo, a colocar a mão no mapa. Então, toda essa empreitada se torna não só uma caça ao tesouro, mas também uma corrida para os garotos salvarem suas próprias vidas. E aí, o que acontece no final, só lendo o Tesouro de Algarve, que estará disponível na biblioteca de troca do Projeto Cultural 446. Um grande abraço a todos e vida longa à cultura brasileira. Era uma vez uma menina chamada Wangari Maathai. Ela morava no Quênia, um país lindo. Ela brincava nos riachos, achava que a água saía da barriga da terra e que os girinos eram continhas para fazer colares. Wangari amava estudar e conseguiu uma bolsa de estudos em outro país. Voltou anos depois, professora. Mas não foi só ela que mudou. O Quênia também era outro. A natureza tinha sido destruída. Os riachos tinham secado. Os girinos desaparecido.
As mães não conseguiam mais alimentar os filhos. Wangari ficou devastada e resolveu ensinar o que era a sustentabilidade. Plantar e colher sem agredir a natureza. O exército de mães começou a plantar muitas árvores. Nascia ali o movimento Cinturão Verde, que já plantou mais de 40 milhões de árvores. Em 2004, Wangari Maathai, a mãe das árvores, se tornou a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quem sabe o tempo acalme a tarde, disse o músico enquanto acendia a estufa. E o médico, no cômodo vizinho, você explicar como os rigores da natureza influenciavam o caráter do homem russo, como os invernos prolongados, que tolhiam a liberdade de locomoção, retardavam o desenvolvimento intelectual das pessoas, e Lidin ouvia com enfado esses argumentos. Olhava através da janela para os montes de neve acumulados junto à cerca, contemplava a poeira branca que recobria toda a extensão até onde a vista alcançava, olhava para as árvores que se curvavam penosamente, ora para a direita, ora para a esquerda, escutava o uivo e os estalos, e pensava lúgubre. Ora, que moral se pode tirar disso aqui? É só uma nevasca e mais nada. Ao meio-dia tomaram o desjejum. Depois ficaram andando para lá e para cá, dentro de casa, sem nenhum propósito, e de vez em quando se aproximavam da janela. Conversavam sobre o tempo, lembravam que as nevascas em geral se prolongavam por 2 dias, raramente mais do que isso. Às 6 horas, jantaram. Depois jogaram cartas, cantaram, dançaram. Por fim fizeram a ceia. O dia chegou ao fim e foram dormir. Da noite para o dia, tudo se acalmou. Quando se levantaram e olharam pela janela, os salgueiros desfolhados, com os galhos ligeiramente curvados para baixo, mantinham-se absolutamente imóveis. O tempo estava nublado, sereno, como se a natureza agora estivesse envergonhada de sua orgia, das loucuras da noite e das liberdades que havia concedido às suas paixões. Esse é um trecho de um conto chamado Em Serviço, escrito por Anton Chekhov. Está no livro O Assassinato e Outras Histórias e data do final do século XIX, começo do século XX. E através da literatura, eu tenho a oportunidade de conhecer as percepções que esse médico russo teve da sua sociedade, do ambiente onde estava inserido, e assim eu sou enriquecida. Histórias da Nana! Histórias da Nana! Atenção, concentração, vai começar. Era uma vez. Atenção, concentração, vai começar. Era uma vez. Bem, essa história de hoje... Ai, gente... É uma história que eu aprendi lá com a minha avó, Dona Berenice. É uma história que não é muito feliz. Tem umas partes tristes, sabe? Oi, não precisa chorar não, mas tem momentos... Tem momentos felizes. Eu não tô chorando por causa da história, não. Não? É que você pisou no meu pé aí. Desculpa. Ai, meu pé, aí passou já. Ai, desculpa. Nossa história de hoje é um conto. Alguns dizem que ele tem uma origem lá em Portugal. E ela veio viajando, atravessando o oceano. E minha avó ouviu essa história da avó dela, que ouviu da avó dela, que contou pra ela
que contou pro meu pai, que contou pra mim, e agora eu vou contar pra vocês. A história. Estão preparados? Bem, era uma vez um viúvo muito rico. Esse viúvo tinha uma linda filha. Sua filha era a moça mais bonita de todo o vilarejo. Todos por onde ali passavam admiravam aquela linda criança, que passava os dias balançando seus longos cabelos dourados. Sua mãe, enquanto ainda era viva, passava horas e horas penteando seus lindos cabelos dourados. Mas a menina, com o tempo, foi ficando cada vez mais triste. O pai, percebendo a tristeza da sua filha, porque ela sentia falta da sua mãe, o pai achou que deveria casar-se de novo. Mas não achava ninguém interessante. O tempo foi passando e mudou ali naquela região, ao lado daquele casarão onde o pai e a filha moravam, uma mulher muito má, invejosa e interesseira. Aquela mulher, a vizinha, passava dias e noites a bolar um plano para botar as mãos naquele casarão, naquele quintalzão, naquele pomarzão onde vivia o pai e sua filha. Pois todos os dias, no finzinho da tarde, aquele horário onde o sol vai se pondo, todos os dias a vizinha fazia um bolo de mel. No primeiro dia, ela dava um pedaço de bolo para a menina, assim passadinho pela beirada do muro. No segundo dia, entregava 2 pedaços de bolo. No terceiro dia, 3 pedaços de bolo. E logo já estava entregando um bolo inteiro, assim, todo enfeitadinho, com confetes. Em cima, no topo do bolo, um casalzinho feito de marzipan. Todo cheio de açúcar e com muitos confetes. Que era para lembrar o casalzinho daquela ideia assim de casamento. E a menina foi gostando cada vez mais da sua vizinha. E hora ou outra comentava com seu pai: "Ah, meu pai, nossa vizinha é tão boa pra mim. Todos os dias ela me dá pão com mel. Ah, meu pai, seria tão bom que se você se casasse com nossa vizinha." O pai, muito sábio, vivido e experiente, alertava sua filha: "Minha filha, nossa vizinha hoje todos os dias lhe dá pão com mel. Quando eu me casar com ela, ela lhe dará pão com fel." Bem, mas o tempo foi passando e aquela tristeza no coração da menina não diminuía. A menina tanto fez, tanto pediu, tanto insistiu que o pai acabou se casando com a vizinha. Só que essa história não teve um final feliz, não. Sabe por quê? Aquela vizinha que era boa, que lhe dava bolo todos os dias, com os meses e com os anos passando, não tinha mais bolo,
não tinha mais doces, nem comida ela dava para a menina. Lhe dava apenas os restos do que sobrava. O pai, como viajava muito a trabalho, pouco passava o tempo em casa. E a madrasta aproveitava para botar a menina para fazer tudo quanto era trabalho. Mas não era qualquer trabalho. Eram os trabalhos mais pesados de casa. A menina, apenas com seus 11 anos, seus longos cabelos e uma infância ainda toda pela frente, mal podia brincar, mal podia se encontrar com os amigos ou aproveitar o seu quintalzão. A menina era forçada a fazer os trabalhos mais pesados, esfregava o chão, lavava todos os banheiros da casa e cerava os 24 quartos da casa. Quase não sobrava tempo para brincar. Mas um dia, uma manhã, enquanto a menina estava quase terminando os serviços, pediu para a madrasta: minha madrasta, já estou quase a terminar os meus trabalhos. Posso brincar no quintal? Pode, mas antes tem um servicinho para você. A menina não teve outro jeito, a não ser aceitar. Era um trabalho que também ia ser lá fora. Quero que você vá lá fora, no quintal, no nosso pomar, e tome conta da nossa figueira. Você sabe que aquela figueira é a preferida de seu pai. Todos a cuidavam muito bem, tratavam como se fosse uma pessoa da própria família. Era uma figueira assim, enorme, cheia de frutos, verdinhas, verdinhas. E naquele dia estava cheia de figos madurinhos. De longe dava para sentir o perfume dos figos. A menina então foi lá fora. E seu trabalho era ter que espantar todos os pássaros que vinham bicar o figo. A menina pegou seu pano de prato e saía pelo quintal em volta da figueira e corria com seu pano de prato bordadinho. Show, passarinho, ai não botes o biquinho. Show, passarinho, não toques o biquinho, vai-te embora pro teu ninho. E assim a menina passou horas e horas, até que ela se cansou. Ai, como estou cansada! E foi encostando no tronco da árvore, no tronco daquela figueira. Encostou, relaxou e adormeceu. E lá ao fundo ela escutava uma linda canção, uma linda melodia. Eram os pássaros que estavam por ali a fazer a maior farra. Quando a menina se deu conta, deu um pulo e percebeu que os pássaros haviam bicado todos os figos da figueira. A madrasta, quando viu aquilo, ficou furiosa. Pegou a menina, chacoalhou, balançou, apertou e fez pior. Enterrou a menina vivinha da Silva. No fundo, lá onde estava o figo, a figueira. No mesmo instante em que a menina foi enterrada, nasceu ali, naquele espaço, um lindo capinzal, dourado como seus cabelos. O pai, na manhã seguinte, quando chegou de viagem, perguntou por sua filha, a esposa. A esposa
Mentindo disse que a menina havia lhe feito malcriação e fugido de casa. Ela até tinha ido atrás, mas não encontrou a menina. O pai chamou todos os empregados lá da casa. Todos foram atrás da menina porque ela era querida por todos. Mas andaram em todo o vilarejo e nada de encontrar a menina. O pai ficou muito triste, cabisbaixo, pois amava sua filha. Era seu bem mais precioso. Triste, não tinha o que fazer. Mas na manhã seguinte, quando abriu a janela do seu quarto, quando o sol da manhã, aquele primeiro sol, quando bateu naquele capinzal, o dourado do capim reluziu em seus olhos. No mesmo instante ele pediu que o jardineiro podasse aquele capim, pois com um capim alto não era possível ver sua figueira. O jardineiro foi se aproximando do jardim e ouviu um canto triste, cada vez mais alto. A princípio ele teve medo, mas foi se aproximando e escutou o triste canto da menina lamentar. Quando ele levantou a foice para passar no capinzal, ele escutou: jardineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o pássaro bicou. Xô, passarinho da figueira do meu pai, xô, passarinho da figueira do meu pai. No mesmo instante, o jardineiro correu a chamar o seu patrão. O patrão, é claro, não acreditou naquela história onde já se viu um capim que canta. O jardineiro saiu arrastando o patrão até o capinzal. Quando chegou no capinzal, o mesmo canto ele ouviu: jardineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o pássaro picou. Xô, passarinho da figueira do meu pai, xô, passarinho da figueira do meu pai. No mesmo instante, lá do alto da janela do segundo andar, a madrasta via tudo e percebeu que seu plano havia ido por água abaixo em conquistar aquele casarão, ficar com tudo aquilo só pra ela, aquele pomarzão, aquele quintalzão, aquela casarona. Não queria mais. Então, saiu correndo pelas portas do fundo. E dizem que até hoje ela anda correndo por aí. E ninguém nunca mais ouviu falar de tal madrasta tão perversa. O pai reconheceu que aquele canto era da sua filha e começaram a cavar. Cavavam cada vez mais rápido, até que conseguiram tirar a menina de lá de fundo da terra. Trouxeram a menina pra cima, pro jardim, cheia de vida, vivinha da Silva. Pai e filha se reencontraram novamente. O pai não se coube de tanta alegria e uma lágrima escorregou de seus olhos. O pai, com o tempo,
casou-se novamente. Novamente. Mas agora a nova vizinha era uma moça muito bondosa, que adorava a menina. O pai e essa nova mulher foram felizes por anos e anos. E dessa relação de amor nasceu várias crianças, os irmãos. E os dias passaram a ser muito mais alegres naquele casarão. Era criança correndo o dia inteiro pra lá e pra cá, dia e noite, dia e noite, noite e dia. Corria pro pomar, corria pro jardim, corria pra todos os cantos daquele casarão. E os pássaros, os pássaros, apareciam assim de vez em quando. E ficava uma fruta ou outra. Mas quer saber? Isso não tem a menor importância, porque ali, agora, eles eram uma família feliz, com um monte de frutas todas picadinhas, mas eram felizes. E essa história, minha gente, entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Gostaram? Gostei. Gostou? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história em algum lugar. Muita gente conta ela de formas diferentes. O Monteiro Lobato a chamou de A Madrasta. Tem uma outra que eu gosto bastante. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Pega lá. Que é uma coleção de um disquinho. Não sei se vocês vão se lembrar. Procura lá no YouTube que tem uma versão bem bacana com a Elba Ramalho, a Solange Maria e o Antônio Nóbrega. O disco chama Brincadeiras de Roda, Histórias e Canções de Ninar. Lá tem uma versão que chama Histórias da Figueira. E tem uma versão super bacana, mais moderna, que é Histórias da Brasileira, Pedro Malas Artes e outras, que foi recontada pela Ana Maria Machado, com ilustrações do Odilon Moraes, também é riquíssima. Chama também Histórias da Figueira. Deixa eu achar aqui pra vocês. Eu já contei a história desse livro aqui. Vou mostrar pra vocês a ilustração do Odilon. Olha que linda. E essa versão que eu contei hoje é um compilado de todas essas que eu já ouvi, que eu ouvi da minha avó e trouxe aqui pra vocês, tá? Quem quiser escutar outras versões pode procurar lá a História da Figueira ou A Madrasta. Beijo pra vocês, gente! Beijo! Histórias da Nana. Tantas Marias. Das Marias deste mundo, a lista é estrada comprida. Umas mais cheias de graça, outras mais cheias de vida. Tem Marias de voz alta e Marias mudas na lida. Tem Marias que se lançam pelo mundo destemidas, e a história de todas elas costuma ser parecida, seja lá o que realizam, traduzem a força da vida. Extraído do Poemas Empoleirados do Fio do Tempo, de Neuza Sorrente, e eu dedico a todas as Marias, em especial a Fernanda Maria, a poetisa ou poeta, como vocês preferirem, que existe na nossa querida Fernanda Padilha. Poema para a lua cheia. Energia pulsante, forte e viva, mexe aqui dentro, ilumina lá fora, agita células, águas, pensamentos, me faz acordar para ver os pássaros na aurora e a chuva que se anuncia, mas não chega.
Lua cheia em dias quentes é inquietação, pede atenção. Rompe o céu noite afora sem pedir licença, ressoando vibração. Algumas vezes, confusão. Faz pensar na vida, traz conexão. Me relembra que sou mulher forte. Sussurra intensa no meu íntimo. Tudo se transforma e nada é em vão. Poema de Fernanda Maria Padilha, para a lua cheia de janeiro de 2021. Já pensou? Já pensou no céu? Tanto faz de dia ou de noite, percebe-se sua infinitude. Tão vasto, tão maravilhoso, tão carregado de possibilidades, enigmático, nele fazem morada colossais maiores e menores, flutuantes e dançantes, organizados de formas diversas e incrivelmente belas, que chamamos de constelações. Ele, o céu, parece feito sem ponto final. Já pensou no mar? É gigante, mutante, vibrante, de uma força sem igual e um aroma inconfundível. Ele tem um raso espumante e um fundo misterioso, às vezes inatingível. Ele é cheio de cores e vida. Já pensou na mente humana? Nela tudo cabe. Cabe o céu, cabe o mar, cabe tudo que se imaginar sem importar o tamanho, a forma ou a resistência. O que lhe chega pelo ouvir, a mente desenha, e sobre o que ela nunca ouviu ou viu, ela idealiza. Ela também tem uma audição específica para escutar o que só ressoa por dentro da gente. Ou seja, ela concebe tudo e qualquer coisa que seja palpável, e também o que não é palpável, mas é mensurável, como a caridade, a compaixão, o ódio, a saudade. Já pensou em Deus? O profundo do mar não o retém. A imensidão do céu não contém sua eternidade. A mente humana não consegue codificá-lo, pois ele não é tangível. Ele não é para ser pensado? Sim, não é para ser pensado, mas discernido, pois ele não existe, ele é. Deus é, e é amor, um amor de uma magnitude, uma grandeza sem par. Um amor que a mente humana não consegue calcular, mas que podemos experimentar incondicionalmente e graciosamente nele. E nele são todas as coisas, o céu, o mar e tudo que nele está. Larissa do Carmo Osso. Oi pessoal, eu sou Beatriz Mariana Cardoso Silva e eu vim mostrar um poema que eu escrevi de amor para o sarau. Essa moça tinha os olhos de diamantes, mas também era empolgante, com seu jeito tão gracioso. Andava e nem fazia barulho. Com o seu jeito discreto, ela era tão graciosa, parecia um cisne. Ela pegou uma flor no campo, parecia uma princesa. Ela era tão bonitinha e eu lhe dei uma rosa e ela se apaixonou por mim e eu me apaixonei por ela. E fim. Como um trapezista de circo. Fora demasiada audácia atacar aquela casa da rua Rui Barbosa. Perto dali, na praça do palácio, andavam muitos guardas, investigadores, soldados. Mas eles tinham sede de aventura, estavam cada vez maiores, cada vez mais atrevidos. Porém, havia muita gente na casa, deram o alarme, os guardas chegaram.
Pedro Bala e João Grande abalaram pela ladeira da praça. Brandão abriu no mundo também, mas o Sem Pernas ficou encurralado na rua. Jogava picula com os guardas. Estes tinham se despreocupado dos outros, pensavam que já era alguma coisa pegar aquele coxo. Sem Pernas corria de um lado para o outro da rua. Os guardas avançaram. Ele fez que escapulir por um lado, driblou um dos guardas, saiu pela ladeira. Mas em vez de descer e tomar pela Baixa dos Sapateiros, se dirigiu para a Praça do Palácio. Porque Sem Pernas sabia que se corresse na rua, o pegariam com certeza. Eram homens de pernas maiores que as suas, e além do mais ele era coxo, pouco podia correr. E acima de tudo, não queria que o pegassem. Lembrava-se da vez que fora polícia, dos sonhos de suas noites más. Não o pegariam, e enquanto corre, este é o único pensamento que vai com ele. Os guardas veem nos seus calcanhares. Sem Pernas sabe que eles gostarão de o pegar, que a captura de um dos capitães da areia é uma bela façanha para um guarda. Essa será sua vingança. Não deixarão que o peguem, não tocarão a mão no seu corpo. Sem Pernas os odeia, como odeia todo mundo, porque nunca pôde ter um carinho. E no dia que o teve, foi obrigado a abandonar porque a vida já o tinha marcado demais. Nunca tiveram uma alegria de criança. Se fizera homem antes dos 10 anos para lutar pela mais miserável das vidas, a vida de criança abandonada. Nunca conseguiram amar ninguém, a não ser este cachorro que o segue. Quando os corações das demais crianças ainda estão puras de sentimentos, o de Sem Pernas já estava cheio de ódio. Odiava a cidade, a vida, os homens. Amava unicamente seu ódio, sentimento que o fazia forte e corajoso, apesar do defeito físico. Uma vez, uma mulher foi boa para ele, mas em verdade não fora para ele, sim para o filho que perdera e que pensara que tinha voltado. De outra feita, outra mulher se deitara com ele numa cama, acariciara seu sexo, se aproveitara dele para colher migalhas do amor que nunca tivera. Nunca, porém, o tinham amado pelo que ele era, menino abandonado, aleijado e triste. Muita gente tinha odiado, e ele odiara a todos. Apanhara na polícia. Um homem ria quando surravam. Para ele, é este homem que corre em sua perseguição na figura dos guardas. Se o levarem, o homem rirá de novo. Não o levarão. Vêm seus calcanhares, mas não o levarão. Pensam que ele vai parar junto ao grande elevador. Mas Sem Pernas não para. Sobe para o pequeno muro, volve o rosto para os guardas que ainda correm, e com toda a força de seu ódio, cospe na cara de um que se aproxima estendendo os braços. Se atira de costas no espaço, como se fosse um trapezista de circo. A praça toda fica em suspenso por um momento. Se jogou, diz uma mulher, e desmaia. Sem Pernas se rebenta na montanha como um trapezista de circo que não tivesse alcançado outro trapézio. O cachorro late entre as grades do muro. Eu gostaria de falar de literatura a partir de uma perspectiva não muito visitada, que é a perspectiva dos leitores. Geralmente, quando a gente pensa em literatura, a primeira coisa que nos vem à mente é o livro, a obra, aquela obra maravilhosa. Outra coisa que depois nos ocorre é o autor. Quem escreveu esse texto? Quem que é o autor dessas páginas? E a gente esquece da importância do leitor. O leitor, nós, de carne e osso, que fazemos todo esse sistema literário girar. Porque sem nós, leitores, autores e obras, não teria um motivo de existir. As coisas são escritas para que sejam lidas. Então, assim, o poder que a literatura tem, né, de impactar os leitores, de mexer com os leitores, de levar conhecimento, de levar fruição estética, né, de proporcionar momentos de reflexão e de prazer, a gente sabe, a gente conhece esse papel da literatura. Mas nós, leitores, o que a gente faz com a literatura? Como que a gente transforma essa literatura? Tem um trabalho bonito da Michelle Petit, que é uma antropóloga francesa,
que escreveu esse livro, Os Jovens à Leitura, e fazendo uma reconstrução da história da leitura, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui para a gente pensar um pouco sobre o papel do leitor nesse processo. Ela diz o seguinte, não se pode jamais estar seguro de dominar os leitores, mesmo onde os diferentes poderes dedicam-se a controlar o acesso aos textos. Na realidade, os leitores apropriam-se dos textos. Lhes dão outro significado, mudam o sentido, interpretam a sua maneira, introduzem seus desejos entre as linhas. É toda a alquimia da recepção. Não se pode jamais controlar o modo como um texto será lido, compreendido e interpretado. E nós, leitores, que sempre achamos que somos menores nesse processo todo, de repente nos vemos com esse poder todo de interpretar os textos de maneira diferente, de percorrer os nossos caminhos, de trilhar um caminho, né? Um encontro entre um leitor e um texto é sempre um encontro único. Por mais que o autor determine com suas palavras os caminhos que a gente vai trilhar, é a gente que percorre, né? E isso diz muito sobre o nosso repertório, sobre as nossas experiências, sobre a forma e o momento em que a gente encontrou esse texto. Isso é muito bonito. Tem uma metáfora que a Michelle Petit cita a respeito de um outro autor sobre o que seria o leitor nesse processo, que é o Michel de Certeau. Ele escreve o seguinte, para poder evocar essa liberdade do leitor. Ele escreve, os leitores são viajantes, circulam em terras alheias, são nômades que caçam furtivamente em campos que não escreveram. E é bonito demais essa possibilidade de nós estarmos aí transitando entre vários livros com a liberdade de percorrê-los, né, de levar a fazer uma leitura a partir da nossa experiência, né, provocar esse encontro tão singular entre cada um dos leitores e cada uma das obras. Então, eu acho que falar de literatura é falar também de nós, leitores, de como somos apaixonados por livros e de como podemos olhar para esses livros, ter a liberdade de olhar para esses livros de maneira distintas, né? E isso é muito rico. E já que nós estamos falando de leitores, eu faço um convite para que vocês, leitores, percorram o seu próprio caminho a partir dessa leitura que eu vou fazer de um conto breve e maravilhoso da Clarice Lispector, chamado Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio, para ela, o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa.
Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar. Mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou, mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura, em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem, valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei? Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto ao colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com o seu amante. Depois das palavras da Clarice cabem muito poucas palavras, né? Então eu fico por aqui. O homem de lata queria um coração, o espantalho um cérebro, e o leão coragem. E Dorothy queria voltar para sua casa.
O Mágico de Oz. Essa literatura é trazida para mim com carinho por uma amiga muito querida, que é a Lígia Menezes, e é uma obra que eu acho maravilhosa, porque ela traz o que é fundamental para a vida nossa, que é a razão, através do cérebro, os sentimentos, através do coração, e a coragem. E o lar que todos nós precisamos, né? E que a gente saiba acessar a razão, os sentimentos, né? E a coragem com sabedoria. Eu acho que, para mim, esse ensinamento eu acho maravilhosa. Essa literatura. E nós temos novos livros que chegaram hoje. Malala, Meninas Rebeldes, o Livro dos Abraços, Solo para Vilarejo, Uma Breve História do Tempo, Gênio, Veias Abertas, Crime e Castigo, Ciranda das Mulheres Sábias, Veias Abertas da América Latina, né? O Filho de Mil Homens. Temos mais estes livros no nosso acervo. A prece irremediável pode até atrasar, mas chega. O mundo que a gente deixou foi todo sobre ser mais veloz que o mundo, dos que se recusavam a sentir a dor nas pernas e dos que murchavam a cada ultrapassagem. O tal do quando isso acabar, o tal da esperança de um novo melhor. Quando isso acabar, o tiro de largada vai ser desembestar, correr sem nem ver curvas, sem ver para quem, sem ver para onde. Precisa-se arremessar-se impreciso. Todos já vestiram o melhor tênis de entrega delivery, treinaram na live da Anitta, e eu aqui, tentando com a minha cartógrafa, querendo marchar tranquilamente o rumo que me cabe. Que o prazer requer tempo, né, Rubem? Mas tempo é dinheiro. Não. Tempo é achar novas maneiras de amar e novas maneiras de sofrer. De elaborar e atuar, de aturar e surtar. Agora calma. Calma. Mas uma calma sim, sem esperança. Porque a esperança sugere um rompimento com o tempo. É estar aqui e o desejo lá, que já se perdeu de vista. Agora, no total impreciso, é preciso não ter esperança. Não sei viver sem entusiasmo. Não sei viver sem o riso, a dança e a criança. Não sei viver sem fé, amor e esperança. Não sei viver sem família e amizade. Não sei viver sem vento no rosto. Não sei viver sem banho de chuva e de mar. Não sei viver sem cheiro de mato molhado. Não sei viver sem ouvir o barulho da praia e dos pássaros. Não sei viver sem contemplar as estrelas e o luar. Não sei viver sem histórias, poesia e música. Meu sonho é um jardim de flor, amor e arte. Leslie Luz.